Boa noite, Marcão. Mas as torcidas organizadas não poderiam fazer mais sobre esse assunto, as expulsões, sobre as expulsões de safado. Ô Everton, os gaviões, quando a gente fala torcida organizada, a gente quer mandar um recado pro Ale e pros gaviões. Os caras vão fazer o quê também, irmão? O que os caras vão fazer? Já faz. O que dá pra Entendeu? fazer. O que dá para fazer, tá fazendo. Vai invadir lá e vai partir para violência? Tem que entender, gente. Que ó, tava falando pro Marcão hoje aqui, ó. Se a gente tivesse. A gente fala que a gente tem 35 milhões de torcedores. Se a gente conseguisse enfiar 100 mil corintianos, seja de organizado ou não, na frente do Parque São Jorge para fazer barulho em protesto, vocês iam ver a repercussão que ia dar. Mas consegue? Não precisa muito. Se 50 mil que fosse, os caras não vai, mano. Se todo mundo cansasse de cantar juntos dentro do estádio, expulsão, e desse e colocasse a foto dos caras lá, não, já ia fora ajudar. do timão, o estádio cantando, né? Fora, cara, renovação já, querendo um SAF, começasse a cantar alguma coisa, seria diferente, seria melhor. Nós temos que entender, tem muita coisa errada. Tem as questões do ingresso, ainda tem muita gente vendendo ingresso na rede social, tá errado. E nós temos que cobrar sim. Certo? A Rede Poderoso Timão, as lojas oficiais do Corinthians, era para hoje, quando foram lançadas há 10 anos atrás, elas tinham 150 lojas em 2018. 8 anos depois, elas foram lançadas em 15 para 16. Em 18 atingiu 150 lojas. 8 anos depois, tem menos de 30. Tem 27, 28 lojas só. Os caras não aguentou, mano. É muita coisa errada. Aí vê esse Empório Alex aí, que aí o Adriano Monteiro Alves não explica, o contrato do Willian não explica, o compliance não explica, o jurídico da época não explica, ninguém explica, mas o Alex Empório está com o contrato na mão. Por quê? Já existia lá da SPR, que era um absurdo também. Que até a Nike ganhava dinheiro. Eu ia lá com uma camisa squeeze, eu quero licenciar. Licenciava o meu produto, a Nike ganhava royalties em cima disso. A Nike. O que a Nike tem a ver? Contratos que não tinha revisão anual, não tinha gatilhos de aumento, eram fixos. Jogador que o Corinthians compra e ninguém sabe e vai para some que nem some no vento. E aparece também do nada. E o dinheiro, quem põe aqui? É Gavioli, né, que está recebendo aí 94 mil. Mas o cara não está envolvido, já era para ter sido demitido. Sem conversa, irmão. E aí, chegamos ao contexto que a roda está rodando sempre. É que nem um cachorro mordendo o rabo. Está desse jeito o Corinthians. Dentro de campo, o time começa, apesar dos erros táticos, de não ter padrão de jogo, isso é uma outra conversa. Mas está sendo campeão, irmão. Só que é muito pouco só o dinheiro do título. Não dá para refrescar. Hoje cai 100 milhões na conta do Corinthians, cara, é como se caísse R$200. Assim, vai embora. Vai embora. Ô Marcão, seu amigo, acho que é seu amigo, Matheus. Como assim 98, 99, 2000, 2005? Time de estrela, que estrela que tinha lá? Não, tinha Rincon, Vampetro, Marcelinho. Não, mas eu tô falando que era um time de estrela. Time de estrela é do Flamengo, mano. 2 times de estrela, quase. Tinha 3, 4 caras diferenciados. O Rincon já tinha passado por Palmeiras, veio pro Corinthians. O Edilson a mesma coisa. O Marcelinho aconteceu no Corinthians. Ele veio do Flamengo pro Corinthians. Vampeta voltou da Holanda e estourou aqui no Corinthians. O Ricardinho, se eu não me engano, jogava no Paraná Clube, não era? Isso, veio pro Corinthians, estourou aqui também. Não tinha um time de estrelas, legal. Mas virou assim, não era de estrela. Não tinha um elenco de estrelas. Acho que isso quis dizer. Mas eu peço desculpas por não ter citado esses times, né, Matheus? Não tem problema. Não, é verdade. Acho que, quando eu falo 85, era só jogadores livres de seleção, todos. Do goleiro ao ponto esquerda. É um time de estrelas. Porque Carlos, Edson, Juninho, jogador de seleção brasileira, Hugo de Leon de seleção uruguaia, Vladimir, o Dida estava sendo cogitado para a seleção, depois ele foi para o Palmeiras em 88. O Vladimir era jogador de seleção. É que o Vladimir não deu sorte na carreira dele, que tinha Zico, tinha Júnior, tinha Nelinho na posição dele. Era difícil o Vladimir jogar na seleção. Dunga era jovem quando chegou no Corinthians, em 84. Dunga chegou no Corinthians em 84. Em 84, quase o Maradona parou no Corinthians. Aí o Napoli cobriu a oferta e ele foi para a Itália. Maradona era para ter passado por aqui. O Romário falou por 2 vezes quando jogou aqui, né? Então é isso.
Muito feliz com a sua parceria, não, Marcão. Você merece. Obrigado, Anônimo. Obrigado, irmão. Agora sim, tá difícil. Ou a gente começa, nós, nos unirmos, torcedores, e a galera quer sempre jogar nas coisas. Eu vou em várias organizações, você adivinha, só organizadas. Cadê os torcedores? Cobrar pela internet é fácil. A gente fala sempre, né, Fernando? Eu, quando eu vou transmitir os manifestos, na verdade, eu mais manifesto que transmito, porque eu fico mostrando o manifesto e estou lá cantando no meio. Porque eu sou torcida, irmão, não adianta. Só que assim, não adianta, o que as pessoas entendem hoje, que o organizado não pode chegar lá e meter no pé no portão. Uma que é crime porque o Corinthians é uma instituição privada. O clube é uma instituição privada. Associados. Então, se associados, eles têm direitos àquele clube. Só o sócio votar porque ele conquistou esse direito ao comprar uma pequena uma fragmentação do clube. Ele não pode vir dar uma pedrinha do Parque São Jorge, mas ele tem direito a voto. Ele utiliza, por isso que ele é sócio. Agora, só chamar a torcida organizada para lá é muito fácil, porque quando você é uma briga lá, a primeira coisa que a gente escuta, esses caras não me representam, hein? Pra que fazer isso? E se não faz nada, os caras vão bunda mole, hein, mano? Não fizeram nada. Eu acho que nós, corintianos, temos que nos unir. Cada um, claro, quem mora muito longe, eu sei que não dá para ir na frente do clube, a gente entende. Não dá para enfiar 200 mil no estádio, porque o estádio só cabe 48 mil, a gente sabe disso. Mas se a gente colocar um número exagerado na frente do Parque São Jorge, mas com organização, cantando, todo mundo a mesma voz, exigindo, aqui na rede social fazendo pressão, os canais se unindo para fazer pressão, a gente pode conseguir mudar essa história. De fora para dentro. Porque nós vamos estimular, vamos encorajar aqueles que estão encolhidos, estão arredios dentro do Parque São Jorge. Fernando, é isso. Quando tem o chamado dos Gaviões, é geral. Aí sim, cara. Isso aí eu concordo. Se eles convocar, aí vai. 10, 20, 30 mil. Se vacilar, vai mesmo. Mas existem questões internas lá também, que eles também estão lá, cara, discutindo. É uma associação dos Gaviões, cara. Tem uma diretoria, tem conselheiro, entendeu? Então, assim... Mas assim, cara, não tô aqui defendendo, não, porque eu sou um cara que sempre cobrei muito os Gaviões por conta de intervenção, de ser fiel, de posicionamento, mas eles também estão enfrentando lá. São várias cabeças pensantes, cara. Uns pensam para o lado, uns pensam para o outro. Eles estão tentando buscar um equilíbrio lá para poder nortear alguma coisa. Foda, cara. Não dá para o Alê vir. Não dá para o Alê vir de peito aberto e falar assim, mano, o negócio é assim. Não é, mano. Não é ditadura. Não é dele. Não é ditadura. Não é ditadura, gente. No Gaviões existe um comitê, existe conselheiros. Quando vai se tomar um posicionamento, é feita uma reunião e é convocado até os associados a participarem da reunião. Aí a maioria vence. Então, o Alê pode falar por isso. Eu, Alê, não, presidente, eu, Alê, corintiano, não sou o presidente do Gaviões, está falando. O Alê, pessoa, eu tenho a opinião. É a opinião do Alê, não do Gaviões. Ele vai falar em nome do Gaviões após uma reunião. E aí não dá para ficar cobrando o cara 24 horas. Alê, porque não vai lá, briga, sai na porrada. E quando o cara vai preso, quem vai cuidar da família dele? Quem vai pagar o advogado pro cara? É muito fácil falar. Ficar aqui fala, vai lá, briga. E você, fez o quê? É só vocês verem aí, ó, tudo que o Marcão já passou, tudo que o Mala vem passando, tudo que o Macedo vem passando, os caras estão, ó. Cara, os caras estão sofrendo processo em cima de processo. E tudo gente simples. O Marcão é simples, é de família humilde. O Macedo, se vocês não sabem, o Macedo é vendedor de lubrificante lá em São José do Rio Preto. É um trabalhador, é vendedor, cara. Trabalha na rua, atrás de cliente para conseguir o pão de cada dia. Sofreu um monte de retaliação. O Mala, então, é outro. Entendeu? Da ZL também, de São Paulo, só tomando na tarraqueta, filho. E todo mundo que tá montando nos caras para processar é cheio da pólvora, da bala, ó. Entendo uma coisa, cada um então, sofre de uma maneira. É isso. Ô, Marcão, só para concluir, é o que o Fernando tá falando, ó. Eu entendo um pouco o que ele tá falando. Porque o torcedor de rede social, eu não vou dizer a maioria, nem generalizar, mas a internet, ela entre aspas, não é mais, mas ela é meio que terra de ninguém. Os caras roncam grosso, fala mesmo, mas na hora que é ir pro pega pra capar, ninguém vai, mano.
Aí você, pô, vamos pôr 100 mil pessoas lá. Aí nos grupos, pá, sei o quê, Itália. 1.000 pessoas, não tem isso? Não vai, velho. Não vai. Ó, o que o Márcio está falando, gente, eu vou falar assim, para vocês entenderem o que acontece. Cada um sofre de uma maneira. O Mala está respondendo o processo, o Macedo está brigando na justiça. Eu fui acusado por pessoas aí da mídia, né, jornalistas que inventaram que era da milícia digital, em pleno horário nobre de uma emissora. O advogado foi lá, nunca meu nome esteve no meio do inquérito, nós temos todo o inquérito na mão. E eu tenho um vídeo do próprio Romeu Tuma Júnior deixando claro que nunca o meu nome esteve na lista de milícia digital ou de qualquer briga entre o Corinthians e alguém. Então, só que saíram falando sobre isso. Aí começaram a me descredibilizar aqui no YouTube, eu pedi monetização. Para que vocês tenham noção, nós ganhamos um valor fechado por cada 1.000 visualizações. Hoje eu não ganho 20% do valor que nós ganhávamos. É foda, não há ganho 20%. Eu falo uma coisa de centavos por cada 1.000 visualizações. Centavos. Hoje está em 30 e poucos centavos de dólar. Não dá R$1 a cada 1.000 visualizações. Quando eu fazer vídeo aqui, eu não recebi 17 centavos de reais. Tá? Por quê? Por causa dessas acusações. Já roubaram uma casa onde eu morava antigamente, roubaram só o equipamento na minha casa, do canal, jogaram todo o meu alimento no chão, não roubaram mais nada, só isso. Eu estou acusando alguém, não posso acusar porque eu não tenho provas, mas aconteceu isso na minha vida. Né? Haters, como você viu, o cara entrar aqui para me ofender, falar que não tem credibilidade nenhuma. Como é que ele sabia que eu ia falar se eu nem tinha tocado no assunto direito ainda? É coisa mandada lá dentro do clube. Então, e não estou falando que é o conselho em questão, não estou dizendo que foi ele, não. Mas lê do clube, as pessoas lê. Os caras lêem os comentários, está na rede social o debate. Os caras lê, cara. Os caras falam, vai lá atormentar o cara. Sabe que eu tenho pavio curto. Entendeu? Então, é uma guerra. É uma guerra fria, silenciosa e sórdida. Só que se nós nos unirmos, você está nos assistindo, compartilhar live, vídeos, deixar like, deixar comentário, hypar nossos vídeos, nos ajudar. Você fazer que outras pessoas, quer queira que não, o YouTube vai ser obrigado a espalhar esse vídeo, porque, opa, peraí, os caras estão gostando, eu sou obrigado a entregar. Para que outras pessoas entendam o que está acontecendo dentro do Corinthians. Hoje, eu até acredito que nós vamos disputar as finais do Paulista. E houve um comentário aqui que passou, e é verdade. Campeonato de tiro curto, o Corinthians pode chegar em todos. Mas campeonato longo, que necessita de média, de regularidade, não vai chegar. Porque o elenco é curto. Aí estão falando do Campeonato Brasileiro, que é uma realidade. Se você perguntar bem como torcedor, vamos ganhar tudo esse ano, porra. Mas falando agora com os pés no chão, nós não temos elenco. Então, o Corinthians vai ter que apostar no tiro curto. Ficar no meio da tabela no tiro longo e ganhar alguma coisa no tiro curto. Que é o que tem para fazer. Não adianta o treinador vir aqui e falar, não, eu não vou priorizar nada. Mentira, ele está fazendo isso para não falar a verdade. Tem que priorizar, não tem saída. Por exemplo, o Memphis e o Yuri já não joga contra o Capivariano. Já é ausência no jogo contra o Capivariano, tá? Memphis e Yuri é ausência no próximo jogo do Paulista. Já não vão jogar. Marcão, deixa eu só dar uma... a gente não aguenta mais, cara, falar de... Não aguenta mais falar de sujeira no Corinthians. Cansa, cara. Cansa, não é... Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Que merda, hein? Todo dia, infelizmente. Mas, pessoal, deixa eu trazer aqui na tela aqui. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, na semana retrasada, ver o primeiro episódio do Corinthians Stories. Uma ideia nossa aqui em conjunto que a gente teve de trazer caras que de fato conhecem a história do Corinthians para trazer à tona e resgatar essa paixão corintiana. E para muitos, entender um pouquinho mais da história do Corinthians, da real história mesmo, de como começou, como que foi tudo, porque eu mesmo não sabia muitas coisas e aprendi muito no primeiro episódio. Amanhã, tá? Às 19h10, nós temos... Ó o Marcão como tá estiloso aí na foto, ó. Eu sou o primeiro com a vela na mão. Eu acho que eu estava enterrando alguém nesse dia. 1910, eu nasci há 10 mil anos atrás.
Então, depois eu vou deixar o Marcão convidar vocês também, falar um pouquinho da importância dessa live, cara. Essa não é uma live para ficar ganhando like, para ficar pedindo like, nada. Essa é uma live para ficar para os anais da história aí, ó, para ficar guardado, para sempre que a gente precisar relembrar, né, ou aprender um pouco mais de Corinthians, da onde vem essa nossa paixão, para você assistir. O Rui, como todos sabem, lá do canal Legado da Fiel, é um absurdo, né, Marcão? A cabeça do Rui, né, cara? Não, o Rui conhece tudo. É um absurdo, cara, um absurdo. É um HD, assim, quântico. Difícil de... O Rui é literalmente historiador mesmo. A gente conhece um pouquinho, ele conhece muito. Cara, é um absurdo. E ele aceitou o convite de participar junto com o Marcão, que também conhece muito, o chefe Gastão, lá da Gazeta, e o Thiago Barbieri, que é o autor do livro 23 anos em 7 segundos. O mais fraco aqui sou eu, que só conheço a história de 1978 para cá, que foi o que eu aprendi. Então, amanhã é o episódio 2. O tema é anos 40, 50, 60 e a história do nosso escudo até chegar ao que ele é os dias de hoje. Tá bom, pessoal? Convido todos vocês amanhã para participar. E agora você me ajuda aí, Marcão. E aproveitando, galera, que o legal que é o seguinte: nós fizemos no primeiro episódio um pouco sobre a história da fundação, de como surgiu o time, sobre a camisa listrada, que em 1915 era um grito contra o racismo no Brasil, né? A primeira bola, o primeiro clássico contra o Palmeiras em 5 de maio de 1917, a goleada sobre o Santos em 1920, 11-0, né? Tudo que passou na década de 20, os tricampeonatos, o Almir Cabarbio, que foi o primeiro jogador para a seleção brasileira em 1918, inclusive marcou 2 gols pela seleção representando o Corinthians, né? O título de 1914, a derrocada em 1915 que tentaram acabar com o time do Corinthians, o renascimento do Timão em 16, tudo isso aconteceu. Falamos aí um pouquinho dos anos 30, amanhã nós vamos falar sobre o Mulatinho. Mulatinho, para você ter uma noção, um spoiler de amanhã, numa final contra o Palmeiras, ele não ia jogar, ele estava com o joelho machucado, ele não dobrava o joelho de dor, não dava para dobrar. Ele pediu para entrar em campo com o joelho daquele jeito e fez o gol do título. Tá? Mulatinho tem uma história linda. Aí vamos falar um pouco da década de 30, que não foi tão vitoriosa para o Corinthians, assim como não foi 40. Aí já falei do Domingos da Guia, que por ironia do destino, nós somos tão pai dos porcos, que até o maior ídolo deles é filho do Ademir da Guia, que jogou no Corinthians. Tá? E aí já trazer um pouquinho dos anos 50, a fase áurea do Corinthians aí, a gente pode falar que é de 50 a 55, quando o Corinthians ganhou tudo e mais alguma coisa, passou o seu time a ser batido no futebol brasileiro, assim como foi lá atrás, na década de 10, da década de 20, como falamos do nascimento do Alfredo Schurig, que é a Fazendinha, né? Do estádio da Ponte Grande, que foi inaugurado em 1918, e entre outras histórias do Corinthians. Também nós vamos falar também, infelizmente, da goleada que sofreram para a porcada em 33, que realmente eles fizeram 8-0 na gente, a queda do Alfredo Schurig, que foi o cara que praticamente bancou a construção do estádio do Corinthians, que hoje é a Fazendinha, que vai fazer 100 anos agora, em 2028. Eu não vejo o clube fazer nada em relação a isso, que é um absurdo, né? E tudo isso é para você entender como esse time do povo nasceu, né? Porque nós abrimos o Pacaembu, nós fizemos um jogo de inauguração do estádio do Pacaembu, né? Corinthians tem uma história vasta. E aí nós vamos entrar em alguns títulos internacionais, falam que nós não temos, é mentira, temos muitos. Nós vamos falar sobre isso. Conquistas e mais conquistas e lutas que o Corinthians teve, né? Mais um pedacinho do spoiler, como surgiu o trio de ferro do futebol paulista, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Não tinha o trio de ferro. Só Corinthians e Palmeiras eram tidos como os grandes. São Paulo passa a fazer parte do trio de ferro quando ele contrata o Leônidas da Silva, que foi o cara que fez o pai da bicicleta, o Diamante Negro. E o Corinthians traz o Domingos da Guia, que era o maior zagueiro do Brasil naquele período. E aí cria-se o trio de ferro, aí tem o Majestoso, tem o Sandai, tem Sansão, aí tem Derby, e daí por diante. Então são histórias do Corinthians que vale a pena você saber, conhecer um pouquinho da raiz do Corinthians, talvez assim, aqueles que não entendem por que somos tão diferentes, saberão por isso. Então vale muito a pena você estar com a gente amanhã. É 1 hora e meia, mas, cara, a gente não vai falar de momento atual. Não, não é para isso. É para falar da história do Corinthians. Sobre
a pergunta do cara também é cirurgia. Hoje eu passei pela psicóloga, que cada médico eu tenho que ter uma liberação para fazer a cirurgia. E graças a Deus ela me liberou, ela aprovou. O pneumologista agora vai. Depende da aprovação do pneumologista e do cardiologista agora, que eu já fiz os exames. Vou só fazer o do pneumologista. Amanhã, inclusive amanhã, eu tenho que passar no nutricionista. Tem ainda algumas fases, mais umas 5 consultas ainda. Mas segundo a psicóloga, porque ela trabalha direto com a doutora que vai operar, já está definido o hospital. Eles trabalham com a hipótese de operar final de fevereiro, começo de março, né, estourando aí antes da primeira quinzena de março, porque como eles entendem, eu também entendo que para a recuperação é melhor do que o inverno, e eu já estou muito tempo aguardando, né, até porque eu atingi o peso ideal para a cirurgia, e eu não posso bobear, se eu engordar, eu não posso operar, então a gente está lutando contra isso também. Legal? Só para responder o Carlos aqui.